Fala pessoal, qual é a boa? Você está no Então Ganhei, um podcast de jogos de tabuleiro para você que curte um debate-bola, aquela discussão de boteco, uma conversa igual que você tem com os amigos na mesa. O quadro de hoje é o Joga Verso, onde a gente pega um tema, divide em alguns tópicos e faz um paralelo entre eles e jogos de tabuleiro. Aqui o que manda é a criatividade. Então a relação é algo bem individual. Pode ser que você pense, nossa, nada a ver com esse tópico. E tudo bem. Meu nome é Davi e eu estou aqui com o Bruno. E aí, Bruno? E aí, pessoal? Tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite aí. E com o Douglas. Fala, Douglas. Fala pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um episódio bacana demais. Bom, hoje, novamente, estamos trazendo um tema diferenciado. Espero que quem está nos ouvindo já tenha jantado, almoçado, tomado café da manhã, depende aí do horário, porque o nosso tema de hoje vai aguçar o palato, vai dar vontade de fazer o lanchinho. A gente vai falar hoje sobre sabores. Então, desde que o mundo é mundo, o nosso paladar tem sido o nosso guia para sobreviver. O doce dizia que a energia estava certa, o salgado que o mineral que o corpo precisa, o azedo, peraí, pode estar estragado, o amargo, isso aqui é perigoso, não chega perto. E esses 4 sabores básicos foram considerados uma das características que deram forma ali à nossa evolução. Por volta de 1900, o cientista japonês Kikunae Ikeda, espero estar falando certo, descobriu o 5º sabor, o umami, que indica algo gostoso que vale a pena comer. A partir daí a ciência passou a investigar o que mais nossa língua podia descobrir. Imaginei que teria uma piada do Douglas aqui. Ele não fez só porque eu coloquei na pauta. Tipo, eu falei, caralho. Coloquei na pauta. Douglas vai fazer piada aqui, eu tenho certeza. Mas não fez. Tudo bem, a gente segue. Hoje em dia, os cientistas estão de olho em outras possibilidades, para incluir nos sabores básicos. O gorduroso, que é ligado aos ácidos graxos, o amido, percebido em massas, o cáustico, que lembra minerais, o metálico, ligado a ferro e sangue, o kokumi, que intensifica outros sabores, e o adstringente, aquela sensação que deixa a boca meio seca, amarrada, como comer uma banana que ainda não está madura. Além dessas, ligadas diretamente ao palato, a gente tem um pungente, que também é chamado de picante, que é uma sensação, na verdade, de dor e calor, semelhante a ele mentolado, que provoca uma sensação de frescor ou frio. Ambas são sensações trigeminais, ativadas pelos receptores que não são do sabor, então a gente acha que às vezes é ligado ao paladar, mas na verdade está ligado ao tato, são avisos que a gente sente na boca e no rosto. E além dessas, tem também o agridoce, que é uma combinação de doce e azedo, e descobri isso, na verdade, nessa pesquisa, porque eu achei que era relacionado ao salgado, porque a gente usa, às vezes, o nome agridoce para essas misturas, que são de sabores distintos, muitas vezes para doce salgado. Contudo, realmente é doce azedo e não é um sabor isolado, é mistura ali de sabores. Comer e jogar tem algo que tem muito em comum, não é só o que está na mesa, mas é o que sentimos junto. E nesse episódio a gente vai mergulhar exatamente nessa jornada sensorial para responder como seria um jogo de determinado sabor. E para não transformar esse episódio num banquete sem fim, a gente escolheu só alguns dos sabores, a gente optou ali por não utilizar todos esses que a gente falou. Então, como boas mecânicas, a gente quer aqueles que vão trazer essa mistura perfeita entre o desafio e prazer para o nosso menu sensorial. A gente vai falar dos 5 clássicos, doce, salgado, azedo, amargo e o mais novo, umami, e também dessas sensações que não são bem sabores, então o picante, o mentolado e o agridoce. E a gente já deixa o convite até para você pensar, a gente deixou de fora alguns sabores, qual o jogo que para você representaria um dos sabores que a gente não escolheu. Antes da gente começar, a gente vai falar um pouquinho do nosso parceiro, o Além do Muro. O Além do Muro está voltando, então ele parou antes da pandemia, teve essa lacuna e está voltando agora, um evento que pela primeira vez serão 2 dias, em 11 e 12 de outubro de 2025, no pátio Sica Shopping em Jundiaí. Vão ser 16 horas de jogatina para todos os públicos. Os ingressos estão disponíveis no MeepleStarter, a gente deixou no link da nossa bio do Instagram. Garanta a sua participação, a gente se encontra lá. E bora para falar dos sabores. Bom, a gente vai começar aqui então com o sabor doce, o sinal doce, que é aquele sinal de energia rápida associado a açúcares, a carboidratos. E aí queria já chamar o Douglas para falar. Douglas, qual é o doce? Qual é o jogo que para você representa o doce? Bom, pessoal, a escolha desse jogo tem bastante relação com a nossa experiência de jogatina de sexta-feira, principalmente, tá? É um jogo chamado Pilares da Terra, o jogo de cartas. É um jogo, cara, eu cheguei a ver um videozinho antes de adquirir o jogo, assim, e eu adquiri o jogo, inclusive, num sorteio de um evento lá do pessoal do Quintal dos Jogos, e não dava nada pelo jogo, tipo, sinceramente, peguei o jogo assim, beleza, né, mais um joguinho aqui pra coleção. E aí testamos no final de jogatina, então, cara, foi sensacional, fez muito sucesso, joguinho de vaza, muito gostoso, tem ali uma boa tretinha também envolvida, ambientado ali no romance, né, tem um livro e tem um filme também chamado Os Pilares da Terra, mas o contexto ali, mas a ambientação ela é irrelevante, assim, tipo,
tem muita relação ali com o que tá acontecendo no filme e no livro. Mas de qualquer forma, assim, o que é a sobremesa? Sobremesa é o que vem depois do prato principal, né? Então, por isso que eu coloquei ele aqui no doce, porque, tipo, se o Pilares da Terra fosse uma sobremesa, ele seria o pudim depois de um jantar muito bom, com joguinhos de treta. O Pilares da Terra vem para encerrar a noite de forma maravilhosa. Bom, realmente, Douglas, isso que você falou tá perfeito. Pilares é outro que eu também não dava nada pelo jogo. E que jogo gostoso e jogo tretoso, cara. Nossa, hoje eu não sou como é que o pessoal chama? Biribeiro, né? Eu não sou um biribeiro, não sou aquela pessoa que ama vasas, mas gosto de algumas. Gostei do Cat in the Box, por exemplo, entre outras. Mas a minha vaza favorita, com certeza, neste momento, é o Pilares da Terra. Pode ser, de repente, pra quem tá ouvindo uma vaza, achar um absurdo ou mesmo uma surpresa, porque não é um jogo que tem todo esse hype, as pessoas falam muito, mas ele é muito legalzinho, principalmente porque tem aquela questão de você nem sempre querer ganhar a vaza, de você querer prejudicar o outro, de você jogar uma carta em cima sabendo que você vai perder a vaza só pra que o outro pegue e ele tenha prejuízo. Então é um jogo muito, muito legal. E aí, Bruno, qual que é o seu jogo? O jogo que eu escolhi foi o Fornalha. Ele é um jogo onde a gente tem um leilãozinho e depois a gente pega tudo que a gente conseguiu, a gente pode ficar transformando e tentando conseguir mais pontos, que seria o dinheiro do jogo. Então, eu escolhi esse jogo, porque por mais que tenha essa treta na fase do leilão desse jogo, onde estamos disputando peças para a nossa fábrica, mesmo que você não consiga vencer o leilão, você ainda sai com alguma coisa, você ainda sai com algum material, você sai com algum poderzinho. Então, eu acho que foi por isso que eu escolhi ele para colocar no doce, porque, até não conseguindo fazer o que você queria, você ainda sai ganhando. Boa também, porque realmente, né, doce é isso. Mesmo que não seja um doce que você adora, alguma sensação de prazer ele dá. E o Fornalha, outra surpresa pra mim. Eu não tinha grandes expectativas nele, o Jonathan pegou. E que leilãozinho fantástico, acho que a gente até já falou dele em outros episódios. Que leilãozinho gostoso. Só dizer que a vida do rico é um morango mesmo, né? Tipo, é doce, você não gasta nada, só ganha recurso. Tudo que você faz, você ganha. É um joguinho realmente muito doce. Perfeito. Bom, o jogo que eu escolhi pra falar do doce é o Quad Heroes Second Edition, né, a segunda edição. Só pra reforçar, já falei isso num outro episódio do Jogaverso. Eu aproveito bastante o Jogaverso pra usar meio de laboratório de experimentação de jogos que eu não joguei. Então poder trazer realmente conhecer jogos em algumas pesquisas, eventualmente pegar algum jogo que já estava na minha lista, mas que eu não tive ainda contato, e ter essa oportunidade de falar do jogo no podcast, de levar para quem tá ouvindo a gente, sem a obrigação de ter que analisar ele profundamente, que não é objetivo daqui, diferente de outros quadros. O Code Heroes é um jogo que eu infelizmente não tive acesso ainda. Por que eu escolhi ele pro doce? Ele me lembra aqueles bolos cheios de camadas e coberturas, então ele é um doce realmente com muita coisa, não é um docinho pequeno de fim de noite, ele é um doce que realmente vai preencher ali um evento, como um bolo de casamento, uma coisa nesse sentido. Ele é um jogo onde você tem os quad, que são cubos, são quadradinhos ali, que você precisa utilizar para diversas possibilidades. Eu acho que isso que é muito legal nele, ele lembra um pouco o Mario Party do videogame, onde você tem ali a possibilidade de jogar minigames. Então ele tem minigames de corrida, minigames de pega-bandeira, minigames de combate, entre outros. Tem várias possibilidades e você vai usar esse squad para poder andar por um tabuleiro e cumprir o objetivo daquele cenário. Então são cenários diferentes, cada um com um objetivo. Porém, a movimentação é sempre na mesma estrutura. Você vai fazer uma movimentação programada, vai jogar cartas e vai mover esses squads. Você vai programar se ele vai andar para um lado, andar para o outro, se ele vai pular, se ele vai se arrastar. E aí ele vai interagindo também com algumas coisas no próprio tabuleiro. Então pode cair num redemoinho, pode cair em algum lugar que leve ele para longe. Então é muito legal porque você tem essa movimentação programada, só que um código vai interferindo ali no outro, você não sabe exatamente onde você vai parar. Parece ser bastante divertido. Não é um jogo fácil de encontrar no Brasil, é um jogo caro, então infelizmente ainda não consegui, espero ter a oportunidade de jogar em algum momento, fora que a segunda edição que eu escolhi especificamente não foi a primeira por um motivo também ligado ao doce. Ele é muito colorido, se você for olhar uma imagem ali do Code Heroes, a parte da segunda edição, cada um dos heróis são 11, e no Kickstarter tem outros que você pode adquirir, nossa, eles são todos coloridinhos, todos bonitinhos, são uns cubinhos muito legais, o jogo como um todo, tabuleiros, as cartas, é tudo muito vivo, é tudo muito gritante, brilhante, parece que jogaram um monte de confeitos ali em cima do jogo. Então realmente é um jogo que pra mim passa essa sensação bastante doce. Bom, gente, a gente fez uma inversão aqui. A gente foi primeiro pra sobremesa, agora a gente vai pro prato normalmente principal. Agora a gente fala do salgado. O salgado que indica ali minerais essenciais para o corpo, então como o sódio principalmente, né? A identificação do sal é um dos principais motivos ali do salgado. Eu escolhi o Catan.
O jogo, já por si só, já é um clássico pra pôr na mesa que nem qualquer prato salgado. Os detalhes dele, que por mais que ele seja muito simples, eu joguei ele... Comecei a jogar ele recentemente e começar a entender o jogo, que é bem diferente de quando a gente começa a jogar, a gente começa a perceber os detalhes, os sabores e as nuances, né, que vem com ele. O que você tá lá fazendo uma troquinha, uma ovelha por uma pedra, você tá lá sem querer dando a vitória pro seu oponente, achando que você tá saindo por cima. Foi por isso que eu escolhi esse jogo como salgado, um grande de um prato principal, assim. Olha, pra mim, o Catan parece um jogo, na verdade, sem sal, mas tudo bem, né? Cada um com a sua percepção. Eu acho que joguei muito Catan, aliás, foi o primeiro jogo moderno, por assim dizer, que eu tive ali na coleção. Ele é o pai dos jogos modernos, tem toda uma representação super importante histórica, a gente também já falou sobre ele em alguns outros episódios. Valorizo muito a existência do Catan, porque hoje, se a gente tá nesse hobby, com certeza a gente deve isso muito ao Catan. Mas a parte de sorte dele dos dados me incomoda muito. Então, realmente, ele, pra mim, perdeu um pouco desse prazer no palato de jogar. Acho que o Catan é tipo o nosso arroz com feijão, né? É o básico ali, é o simples, mas praticamente todo mundo que tá no hobby já jogou, porque, né, é a porta de entrada ali para muitas pessoas. Então acho que ele é meio que isso. Se fosse um prato, o Catan seria o arroz com feijão, que você até come em casa ali no dia a dia, mas se você vai numa churrascaria, por exemplo, você não pega arroz e feijão, né? Você pega carne e outras coisas. Bom, o meu jogo salgado aqui é o Dragon Castle. O Dragon Castle é um jogo que chegou no Brasil, não fez muito sucesso, de repente ele deu uma flopadinha, agora parece que, pelo menos acompanhando os preços, ele voltou um pouquinho a estar no gosto das pessoas. Ele é um jogo abstrato, ele tem uma base ali do Mahjong, então ele pega o Mahjong Solitaire e transforma ali num outro jogo que na verdade não é solitário, é competitivo, mas a base dele é o Mahjong Solitaire. E ele tem essa estrutura, pra mim ele lembra um prato salgado, porque ele parece o Mahjong que alguém colocou um pouquinho a mais de sal ali e deu uma outra coisa, e não que o Mahjong seja um jogo ruim ou seja um jogo mais simples do que o Dragon Quest, pelo contrário, o Mahjong precisa de muita masterização, mas eu digo um pouquinho mais de sal porque ele tem os poderes variáveis, ele tem uma arte mais moderna ali, né? Uma estrutura ali diferenciada em relação aos jogos modernos, ele tem objetivos diferentes, então parece que alguém pegou o Mahjong e deu uma diferenciazinha ali, jogou um pouquinho mais de sal e saiu o Dragon Castle, cheio de detalhes, muito gostoso, um jogo que passa também uma sensação super clássica, equilibrada, então isso me lembra bastante o prato salgado, esse tipo de jogo abstrato que valoriza esses pequenos detalhes, valoriza essas pequenas escolhas. Pra mim eles são ali jogos que lembram bastante o prato salgado. E o Dragon Castle é uma ótima representação. Você chegou a jogar comigo Dragon Castle, Douglas? Joguei na mesa, tava eu, você, a Mônica e a Elaine, né, inclusive. E, cara, eu achei uma boa escolha, tipo, você descrevendo, assim, foi lembrando mais, foi realmente justamente isso, você tem que dosar as pitadas de sal ali, né, você tem que pensar mais ou menos a hora certa de colocar uma peça, de colocar aquele, tipo um tetozinho, o teto da construção, né, então tem uma interação bacana também, é um jogo que eu me lembro que foi uma experiência legal, acho que foi uma boa escolha, Davi. O meu prato salgado é o Innovation. É um jogo que eu não conhecia, aí num grupo de WhatsApp eu vi um cara anunciando por um precinho baratinho assim até, e aí o pessoal falou, nossa, tipo, tá barato, né, jogo bem bacana, quem joga gosta, eu falei, vou dar uma olhadinha, eu vou atrás, vi um videozinho, achei interessante, joguinho de cartas ali, você vai avançando ao longo das eras, né, então você começa ali na Idade da Pedra e à medida que você vai fazendo as ações ali, é bem simples o jogo, tipo, você compra cartas ou baixa cartas ou usa a ação do texto da carta e tal. Ele tem uma certa interação entre jogadores ali, principalmente com algumas cartas que dão um efeito de dogma, que aí você tem tipo um eu exijo, né, de outro jogador. E aí eu acho que é onde entra o ponto da pitada, porque tem alguns eu exijo, né, que são muito fortes até determinado ponto. Tipo, parece que ele é muito forte, vai roubando pontos dos outros jogadores e tal, mas chega uma hora que ele fica meio batido. E se você ficar insistindo naquilo o tempo todo, você vai ficar para trás no jogo. E o outro jogador vai conseguir evoluir, avançar nas eras ali, chegar com cartas mais fortes, e você vai acabar ficando para trás. Então você tem que saber dosar o ponto ali de ficar forçando uma habilidade específica. Recomendo, assim, jogar mais em 2, a gente jogou até em 4 jogadores, acho que o turno fica um pouco longo, né? Porque você acaba fazendo ações em cima de todos os outros jogadores, né? Quando você faz um eu exijo, você faz com todos os jogadores. Em 2 ali fica mais um contra um ali, fica mais interessante.
Jogo que eu gostei bastante, me surpreendeu e pra quem tiver interesse em conhecer, eu recomendo. E aí, pra mim, é o oposto do que eu falei do Catan, que é sem sal. O Innovation é salgado demais, eu não gostei. Não gostei, realmente. Me lembrou um pouco a questão do Manche, que você fica perseguindo a pessoa, e aí ela tá construindo um negócio, você vai lá e fica atacando o que ela tá fazendo. Realmente, jogamos em 4, jogamos em 2, foi uma experiência um pouquinho melhor, mas eu não curti o Innovation. Realmente não é um jogo que me desceu aí pro palato. Não cheguei a jogar, mas eu vi que parece que recentemente saiu mais uma expansão pra ele, uma versão nova, uma Ultimate Edition com mais cartas e mais de tudo. Ele tem várias expansões, né? Ele tem várias expansões, fizeram uma que vai vir todas dentro da caixa. Espero chegar no Brasil pra conseguir comprar, inclusive. Bom, então partimos aí agora para o jogo Azedo. A descrição do azedo é aquele aviso de alimento que na verdade é estragado ou a fermentação, ele é associado a ácidos. A gente foi, no decorrer do tempo, aprendendo a utilizar o azedo dentro da nossa culinária, da gastronomia, mas inicialmente, quando a gente fala de povos antigos, ele era, na verdade, um sinal de alguma coisa que não deveria ser consumida, por conta realmente de uma possibilidade de estar estragado. Eu adoro coisas azedas, adoro suco de limão, adoro coisas ácidas, então realmente ainda bem que a gente descobriu que o azedo pode ser algo positivo pra gente, porque ele é bem um sabor bem marcante. Cara, o meu jogo vai ter muito a ver com uma experiência minha, pessoal ali, que é o Terra Mística. Conheci o jogo, eu tava entrando no hobby ainda, e aí tem um casal que a gente conseguiu jogar algumas vezes e tal, e aí o rapaz apresentou o jogo pra gente, e aí assim, trazer todo o contexto, né? Era um sábado, tipo, já era 5 horas da manhã, a gente já tava bem cansado, a gente tava em 6 pessoas, então, tipo assim, 5 jogaram e um ficou de fora ainda, meio que só acompanhando a partida. E, cara, eu fiquei muito perdido no jogo, olhava e falava, nossa, tipo, não sei o que fazer, e a Elaine tava com a gente também, assim, e deu pra ver que ela também tava tendo toda aquela estranheza e tal, e aí falei, não, isso aqui não é pra mim, né? Aí larguei de mão, um tempo depois joguei com você, e até foi uma experiência um pouquinho melhor, mas, né, não foi aquilo tudo ainda. E depois a gente jogou de novo, e aí eu lembro que o Jonathan também tava na mesa, a gente jogou com a expansão, e aí eu achei que foi a mais de novo, assim, fiquei muito perdido de novo no jogo e tal. E aí, tipo, quando alguém fala de jogar Terra Mística, poucos jogos eu falo, esse aqui eu não tô afim de jogar. Terra Mística é um que me lembra isso. Eu fiquei com a sensação, trazer um outro paralelo também, eu tive uma vez intoxicação alimentar por causa de esfirra. E, cara, eu fiquei, tipo, uns 5 anos sem conseguir comer. Tipo, eu senti o cheiro, já me despertava aquele negócio de, ai, nossa, que coisa horrível. E Terra Mística, pra mim, trouxe, infelizmente, eu sei que é um jogo que agrada muita gente aí, mas ficou marcado, ficou na garganta ali, não me desceu, não. Tô pensando se a gente vai concordar com algum jogo hoje, Douglas. Tá um pouco difícil, porque Terra Mística é bom demais, só não tenho mais minha Terra Mística porque eu peguei o Age of Innovation, baita jogo, entendo a sua percepção do azedume do Terra Mística ali, porque realmente aprender nessas condições de madrugada deve ter sido bem complicado, é um jogo que não é leve, pelo que você falou também, você não estava nem tão imerso no hobby ainda, né, com certeza não foi a melhor das experiências. Depois você acabou jogando comigo ali, achei até que tinha sido uma experiência um pouquinho melhor, mas faz parte, e depois também eu resolvi enfiar a expansão, né, de repente, como vocês não tinham tanto conhecimento do jogo ainda, foi falha minha. A gente tem que olhar às vezes esse ponto de como apresentar os jogos, se expansão ou não. Quando é que é navegadores, né, porque eu achei que ele facilitaria um pouco a trava do jogo, né, por conta da questão de você não ficar tão restrito se alguém te bloqueia, mas talvez não tenha sido a melhor escolha, ou também, de qualquer forma, talvez Terra Mística não seja pra você, com certeza não é pra todos, assim como todos os jogos, mas eu amo Terra Mística. Você curte Terra Mística, Bruno? O Terra Mística só ouvi falar, mas ainda não tive a chance de jogar. Eu escolhi o Coffee Rush. O jogo em si não é azedo, mas ele sem dúvida ele provoca um sentimento de desconforto momentâneo muito forte. Nesse jogo, quando a gente realiza os pedidos, que são os pontos do jogo, você joga mais pedidos para os outros jogadores fazerem. Então isso daí desencadeia numa situação onde, se as outras pessoas foram muito boas nas rodadas delas, você provavelmente vai começar a ficar atolado com pedidos de café que, se você não conseguir resolver, se tornam pontos negativos para você. Esse desespero de resolver tudo, de tentar fazer tudo ao mesmo tempo e não conseguir dar conta, foi por isso que eu coloquei ele no azedo. Nossa, eu sou muito chato, cara. Eu vou falar mal de outro jogo. Eu achei um saco o Coffee Rush. Tá todo mundo amando esse jogo. Eu achei ele muito, muito, muito chato. E realmente
muito supervalorizado, overrated total, assim, as pessoas estão falando como se ele fosse uma baita maravilha quando ele sumiu do mercado, porque ele chegou, tava na faixa de R$200, sumiu um pouquinho, as pessoas estavam pagando R$400, R$500 e falava que surto coletivo é esse jogo não é bom. E aí ele voltou, eu joguei de novo, joguei acho que 2 ou 3 vezes já, e nossa, que joguinho sem graça, ele pra mim é o salgado sem sal total, não seria nada de azedo, porque ele não traz nada de marcante pra mim. Achando que o azedo tá sendo você. Exatamente, tô azedo, porque, nossa, cara, não consigo. Vocês estão falando jogos que eu falo, gente, não dá. Cada experiência horrível que eu tive com esse jogo. Muito sem graça, muito sem graça. Chegou a jogar ele, Douglas? Não cheguei a jogar, eu acompanho nos nossos, principalmente no nosso grupo ali de board game da ABC, né, mas em outros também. O pessoal realmente fala muito bem do jogo. Quando ele voltou, eu quase comprei, porque dava pra parcelar ali, tipo, se eu comprar e não gostar, depois o máximo que vai acontecer é vender, né? Tipo, perder um pouquinho, ou talvez até ganhar um pouquinho, enfim. Mas ainda bem que não comprei, então, porque você tá falando ou não sei também, né? Às vezes Não, acho que agradaria ao seu gosto. Você e a Elaine, acho que agradaria com certeza, mas pro meu gosto, o que ele tem de lindo, ele tem de chato, assim, ele é muito, muito lindo. Douglas, você precisa tirar essa teima. Chama aí pra gente fazer uma jogatina e o Davi pode ficar assistindo na cadeirinha do lado. Nossa, não, obrigado. Nesse dia eu prefiro ficar na minha casa assistindo uma parede branca, tô de boa, velho. Mas bom, que eu estou tão azedo pelo jeito hoje, deixa eu falar o meu jogo que é azedo. E poxa, eu acabei escolhendo um jogo que eu também não gosto, então acho que não foi a melhor escolha pra esse momento. Eu não sabia que ia casar com tantos jogos que eu não gosto. E como eu falei, eu gosto do sabor azedo, mas especificamente esse jogo eu achei que tinha tanto a ver com azedo que mesmo gostando desse sabor eu resolvi trazer, que é o Lift It. Lift It é um party game que você tem ali, é totalmente voltado para destreza. Então você tem uma carta que vai mostrar uma imagem, e essa imagem você tem que ir empilhando as coisas. Então você tem uma bolinha, tem um cubo, tem algumas peças de plástico ali, e você tem que usar um tipo de um guindastezinho com um barbante na ponta, fica meio com um guindaste com uma varinha de pescar meio misturada, que você vai utilizar para montar essa imagem. E aí você vai usar as mãos, em determinado momento você vai usar a cabeça. E nossa, eu detestei esse jogo, a minha esposa amou. A gente foi jogar em um espaço de jogos em São Paulo e jogamos com alguns amigos, né? E ela se divertiu tanto, eu acabei dando um jeito ali de trazer esse jogo pra ela, de importar esse jogo pra ela, mas assim, pra que eu nunca jogasse, que realmente fosse algo pra ela se divertir, pra levar nas festas, porque eu detesto. E pra mim ele representa o jogo azedo pelo que eu falei, né? Então realmente ele representa algo que é muito ácido, que dá um desconforto, mas que ao mesmo tempo também, ainda que eu não tenha gostado, a mecânica é muito diferente, ela é imprevisível, ele é cante, então as pessoas vão passar em volta, elas vão, caramba, o que é isso? Porque ele chama atenção, ele é muito coloridão, você tem ali as pessoas com a cabeça, com uma fita presa na cabeça, com um guindastezinho, empilhar ali os objetos pra fazer as imagens. Só que, nossa, eu realmente odiei, e é um jogo que me deu muita ansiedade, assim, quando a gente jogou a primeira vez. Estava no time eu e a esposa de um primo da Mônica, do outro lado estava a Mônica com 2 primos delas, e tanto eu quanto a esposa do primo da Mônica, nós temos uma certa ansiedade ali, e a gente não conseguia montar e ficava irritado, isso aqui não dá. Assim, foi um dos poucos jogos que eu dei um rage kit, assim, eu falei, não, gente, eu não vou terminar esse jogo, eu não aguento, eu não suporto mais esse negócio. Então realmente eu não consegui nem terminar a primeira partida que eu joguei, tamanha aflição que aquilo me deu, realmente chupar um limão azedo na boca, assim, só senti aquele negócio que é tão marcante, imprevisível, mas ao mesmo tempo detestável. Você jogou o Lift It, né, Douglas? O que você achou? O Grinch, eu joguei, eu me diverti, inclusive, também. Pessoal, é um jogo muito divertido, tá? O Davi é contra a diversão, o Davi não gosta do Natal. É bom o Natal, a data comemorativa, tá? Não a pessoa? A pessoa foi foda, peraí. Mas o Davi não gosta de Pablo, o Davi não gosta de Lift It, o Davi não gosta de... Cara, enfim, não gosta de dar risada. A verdade é essa. Mas até por mim, vou falar agora também sério, eu achei ele divertido até um certo ponto. Eu acho que, sei lá, você montar tipo uns 5 desafios ali, tá bacana. Mais do que isso, já começa a ficar um negócio meio repetitivo, meio enjoativo também, não sei. Mas, de qualquer forma, eu dei bastante risada, eu gostei bastante de ter jogado. É engraçado, gente. Quem quiser dar uma olhadinha aí, vai dar risada, porque é um jogo divertido também. Cara, a Mônica, ela joga solo, ela pega aqui esse jogo, ela abre uma carta e vê em quanto tempo ela consegue montar um negócio com a cabeça. Eu não consigo ver isso como diversão, eu vejo isso como tortura, mas tudo bem, ainda bem que ela se divertiu com o presente que eu consegui trazer. Cara, é muito louco isso. Você chegou a jogar, Bruno? Mais do que jogar, eu fiquei assistindo as pessoas jogarem e eu achei maravilhoso, porque primeiro eu vi de longe as pessoas com essas coisas presas na cabeça, falei, nossa,
que é isso? Que coisa incrível é essa? Eu vi todo mundo tentando mexer nas peças e falei, nossa, isso é muito bom. Eu fiquei ali assistindo, eu me diverti muito assistindo as pessoas jogarem ele. Não cheguei a jogar, mas ele é divertido de assistir também. Realmente eu tenho que dar as mãos pro Grinch e tentar impedir que o Natal aconteça. Porque não tá dando não, gente. Todos vocês se divertem e eu só me incomodo com essas coisas, mas tá bom. Vamos seguir então. Depois do azedo, vem acho que meu segundo mood de hoje, que é o amargo, que é o sinal de toxinas, venenos, geralmente ele é evitado pelo paladar, mas aprendemos também com o tempo como utilizar ele a favor ali da gastronomia, ainda que tem esse sinal de perigo. Douglas, qual o jogo que você escolheu ali para representar o amargo? Cara, mais uma vez, a minha escolha tem muito a ver com uma experiência pessoal minha, que é o Enseada dos Mercadores. A gente jogou ele no nosso grupo ali, né? Acho que umas 2 ou 3 partidas, não tenho certeza. E assim, parte de ele estar no sabor amargo é culpa minha, né? Porque o Jonathan, quando comprou o jogo, ele fala tudo empolgado pra mim, né? Falou, pô, comprei um jogo novo pra gente jogar de sexta, um jogo assimétrico e parece ser muito bom, eu já comprei com as expansões e tal. Cara, e aí eu joguei a expectativa lá no alto, tipo, eu comparei com o Root. E aí foi onde foi meu erro, entendeu? Porque eu falei, pô, um jogo assimétrico. Aí fui ver umas imagens do jogo bonito pra caramba, uns barquinhos, um tabuleirão e tal. Você fala, nossa, esse jogo aqui vai ser tretinho o tempo todo, né? E aí fui com essa cabeça, entendeu? Fui, não, vai ser tretoso, vai ser isso, vai ser aquilo. Eu não vi nada do jogo. Quando a gente foi jogar, pra quem conhece o jogo, né? E pra quem não conhece já vai ficar sabendo, é um jogo que não tem interação. Um jogo assimétrico, sim. E assim, uma simetria bem bacana, inclusive. Só que você joga tipo um solo ali, né? Você vai produzindo seus recursos ali, com diversas mecânicas ali, dependendo da facção que você escolhe, para depois vendê-los. Aí, acho que jogou umas 3 partidas, tentando lembrar aqui. Na terceira partida, a gente foi meio que entender um pouquinho ali da dinâmica dos barcos, né? De você colocar a cor certa no barco, ou fazer o barco zarpar, para atrapalhar um pouquinho o outro jogador, mas, assim, pouco em comparação ao que a gente está acostumado a jogar de sexta-feira. Acho que se eu tivesse jogado ele um outro dia, talvez seria uma experiência diferente, talvez seria um negócio mais agradável. Mas pra sexta-feira, que é sempre jogo de treta, sempre jogo de interação e tal, aí colocou ele na mesa e eu falei, bom, não me desceu, infelizmente. Fica aí pra jogar outro dia, mas pra sexta-feira acho que não vingou, não. Realmente quem estiver ouvindo a gente vai achar que a gente não é amigo, que a gente não joga junto, porque nada que a gente fala vai em consenso. Eu adorei o Enseada dos Mercadores, baita jogo legal. Realmente ele não tem nada a ver com Root, nada a ver com esse tipo de assimetria, mas ele tem uma simetria perfeita. Tem jogadores que jogam completamente diferentes. Você vai ter um que vai utilizar alocação de dados, o outro que vai utilizar uma movimentação em grid, o outro que vai utilizar outro tipo de mecânica. Então ele, nesse sentido, ele puxa assim o Root, porque cada jogador joga completamente diferente do outro, mas não é uma guerra, não tem esse nível de interação. Mas que jogo legal. Inclusive, eu gosto muito mais dele do que do Root. Eu tenho uma sensação muito mais gostosa dos mercadores do que jogando o Root, até porque o meu gosto de jogo cada vez mais vem sendo menos jogos de conflito, menos jogos combativos e muito mais os jogos euro com outro tipo de interação ali, de bloqueio, alguma coisa nesse sentido, mas não com essa interação negativa. Então eu, se for escolher entre Enseada e Root, eu fico com Enseada muito à frente. Que joguinho gostoso. Foi realmente um negócio muito particular, assim. Eu joguei a expectativa para um jogo de treta. Eu fui muito esperando isso. E é uma pena o que aconteceu com toda aquela questão que saiu recentemente de divulgação, que acho que a Simon, ela teve umas questões financeiras que implicaram em ela fazer pagamentos a outras empresas que ela estava devendo, e essas empresas, uma delas era exatamente a que estava financiando ali o Enseada dos Mercadores, a nova expansão, e foi cancelado. Então acho que acabaram as expansões do Enseada dos Mercadores, não por falta de qualidade ou desejo da comunidade, porque ele foi um jogo muito bem aceito, tanto que estava indo bem ali no financiamento, foi financiado inclusive, mas porque realmente teve uma questão de falta de pagamento, isso acabou matando o projeto. Tiveram pessoas, acho que até no Brasil, que tiveram um problema em relação a isso. Uma pena que o Enseada não vai ter mais expansões. Ele já tem alguma quantidade razoável ali de expansões, mas esse é o tipo de jogo que depende bastante de você ter novidades. Tudo isso aconteceu, lógico, não só porque o jogo é legal, mas por tudo que aconteceu, uma editora que faliu aí por conta disso, então muito chata essa situação. Eu ia falar que foi muito triste mesmo essa notícia, porque eles também tinham, se não me engano, o bar de Wood Grove, que era o Floresta do Molejo. Se não me engano, acho que era Mosaico que estava trazendo eles pro Brasil,
como eles faliram lá fora, basicamente travou pra Mosaico aqui no Brasil, né? Tipo, pessoal, eles faliram, a gente não vai conseguir trazer o jogo, não vai ter mais. E foi bem triste essa notícia. Isso deu uma série de problemas, né, entre Mosaico e os consumidores compraram. Eu entendo, porque se eu tivesse investido meu dinheiro no financiamento, que de repente não vai mais acontecer, ou sei lá, eu estaria bastante preocupado, não é com certeza um investimento barato. A Mosaico tem uma isenção ali do que ela colocou de responsabilidade, porque ela simplesmente ia trazer para o Brasil. Não sei, não vou entrar no mérito, não consigo pensar do lado do consumidor. Eu estaria muito irritado com a própria Mosaico, porque ela falou que traria. Entendo que ela não é a responsável pela situação, então tem muitas camadas, mas independente de responsabilidade, é uma situação chata para todos os lados. Mas bom, vamos seguindo aí. Com amargo, eu escolhi o Rising Sun. Acima de tudo, ele é muito punitivo, na minha opinião. O jogo em si, ele é um jogo de dominação de território, só que muitos poderes e coisas de expansão travam o jogador, punem ao ponto que eu até cansei de jogar ele. É um jogo que eu acho ele tão bonito, eu queria tanto gostar dele, mas toda vez que eu jogo, eu saio... eu que saio amargo da mesa. O Rising Sun, eu tive experiências boas e experiências amargas com o Rising Sun. Eu acho que ele jogando em número ímpar não é um jogo legal. Aquela questão da aliança que você faz, né? Que você coloca o Yin e o Yang ali e as pessoas vão se fortalecer em conjunto, ela realmente deixa muito desfavorecido um jogador que não tem aliança. Você, tudo bem, tem uma questão política e tal, mas é uma diferença muito grande. Tem duas duplas com aliança e alguém que tá sem aliança, a pessoa fica muito atrás ali em relação às habilidades. Às vezes você troca isso de um turno pro outro, às vezes acaba não trocando. Então realmente não gostei. Eu gostei do jogo quando eu tive a oportunidade de jogar em 4 e em 6. Aí sim, experiências muito legais, principalmente com aquela expansão, que eu não vou lembrar o nome, aquela que você coloca os Kami. Eu acho que é Kami Unbound, que ela dá mais importância ali pros deuses da parte de cima, que eu acho que sem isso, joguei também sem, eles ficaram um pouquinho menos utilizados, ou quase inutilizados. Com essa expansão, eles ficam mais interessantes, também com o número par. Então acho que ele tem algumas condições para que ele não seja um jogo tão amargo ali na boca. Bom, joguei acho que 2 ou 3 partidas também. Primeira partida foi sem a expansão, justamente esse dos Kami. Gostei do jogo, joguei em número par, né? Tava eu e a Elaine mais um casal. Aí jogamos de novo, aí acho que jogamos uma partida sem expansão e depois uma partida com a expansão, né? Tipo, a expansão ela agrega muito, principalmente nessa questão de dar importância ali para uma parte do tabuleiro que fica meio inutilizada realmente, como você falou. Mas por outro lado, acho que ela trouxe camadas a mais para um jogo que acho que já tava redondinho, sabe? Então, tipo, acho que tudo bem deixar uma parte ali inutilizada mesmo. Tudo bem você ter uma parte menos disputada para disputar mais outras coisas. Eu preferi o jogo sem a expansão do que com a expansão, justamente por ela trazer mais camadas. Acho que com a expansão o jogo me trouxe a sensação de amargo na boca, de ter deixado, acho que tava redondinho do jeito que tava, assim. Tipo, falhado, né? Tipo, com uma parte mais fraca do tabuleiro, mas me agradava mais daquele jeito. Acho que não tinha visto alguém que tinha trazido que a expansão não melhora. Curioso. Não melhora o jogo. A expansão melhora o jogo, tipo, ela traz importância para um lugar tabuleiro que não tinha importância nenhuma. É que, pra mim, acho que, tipo, é muita informação, entendeu? Aí é questão de jogador para jogador. Tipo, se é um jogo de treta, acho que uma tretinha básica ali no centro do tabuleiro já é o suficiente. Você não precisa tretar em todos os cantos do tabuleiro. O meu problema com o jogo foi essa expansão, mas não por ela existir, mas porque um desses Kamis, que são dos deuses que a gente tem poder, a função dele é você colocar num terreno e todo mundo que tá nesse terreno não pode mais sair. Então, quando eu tava aprendendo o jogo, fizeram isso comigo e eu fiquei 50% do jogo inteiro preso em um só estado. Nossa, aconteceu uma partida comigo também. E eu não vou lembrar a facção, mas é uma facção que se beneficia muito de... lembrei, aquela da tartaruga, que tem que andar com a casa. Então, um dos grandes negócios dela é você andar com as fortalezas. E aí me prenderam e eu fiquei travado ali. Então, entendo também que às vezes pode ser problema. Mas faz parte dos ataques. Eu não soube me livrar também ali, mas entendo que realmente dá uma dificultada grande. Eu passei pela mesma situação que você. Bom, o jogo que eu escolhi pro amargo, eu escolhi pensando no que é o amargo realmente com representação dentro do paladar, do cozinhar, da gastronomia. Ele é uma coisa que necessita de tempo para você apreciar, você precisa começar a maturar, então você vai
sei lá, comer alguma coisa amarga ou beber alguma coisa amarga, cerveja. Às vezes você coloca na boca, você não gosta, depois você começa a beber um pouquinho mais, você vê que, dá um amargor gostoso. Eu gosto de chá de boldo, por exemplo, que um monte de gente não gosta. E outras coisas que são amargas, você precisa de um pouquinho de tempo pro paladar acostumar. E eu escolhi o Roads and Bolts. Roads and Bolts é um jogo que eu também não tive a oportunidade de jogar ainda, ele é da Splotter, a mesma editora do Food Chain Magnate, como a maioria, ou se não todos os jogos dessa editora. Ele é um jogo pesado, um jogo punitivo e um jogo que bate em você até você cansar. Além disso, ele é um jogo feio. E o amargo, ele tem muito disso. Ele é um sinal de veneno, como eu falei. Então, ele é uma coisa que tem que ser evitada. E quando você olha pro Roads and Bolts, você... nossa, você precisa evitar esse jogo. Que coisa horrível. Parece que alguém pegou um protótipo feito em papel de pão e colocou lá. Então, o Roads and Bolts, ele tem uma questão ali muito forte de você fazer um pick-up and delivery, né, uma entrega, e pra você fazer essa entrega, você precisa colocar pra você fazer entrega não, né, o processo do jogo, você coloca um papel transparente em cima do jogo, e aí você vai riscando com uma caneta em cima dos componentes ali, lógico, pra não riscar, você tem o transparente, mas, gente, fica feio. Se você nunca viu o Roads and Bolts em algum local, recomendo que você dê uma olhadinha pra ver um dos jogos mais feios que você vai ver na sua vida. Entretanto, ele parece, né, como eu falei, eu não joguei ainda, ele parece ser um jogo muito, muito legal, porque você vai começar com uns burros, uns gansos, umas coisinhas, e aí você vai entregando de um lado pro outro, e aí você vai aumentando esse processo de desenvolver ali, de certa forma, a sua civilização, aumentando esse transporte logístico, novos produtos, você vai agregar novas formas de transporte, então ele vai crescendo, vai realmente de uma forma ali onde você vai colocando as peças, construindo essa sua rede ali, construindo as suas rotas, só que de uma forma que punitiva, provavelmente, ali, né, do que eu vi da análise, punitiva, difícil, pesada e feia, de doer. Acho que realmente ele é o amargor visual em forma de jogo, mas eu tenho muita vontade de conhecer esse jogo, porque realmente eu gosto de jogos pesados, e um dos principais, assim, da Splotter, gostei muito do Food Chain que eu joguei, joguei nessa semana que passou agora o Bus também, tive a oportunidade, ele não é tão pesado quanto os outros jogos, mas é punitivo também, nossa, você sofre loucamente com ele, e tenho muita vontade de jogar os outros jogos da Splotter. O que eu mais tenho vontade é o Roads and Bolts. Realmente, do que eu vi, do que eu analisei, ele parece ser muito alinhado ao que eu gosto. Eu gosto muito dessa mecânica de pegar e entregar, mas queria que ele fosse um pouquinho mais bonito, pelo menos ali, porque eu não sou tão ligado assim de, não gosto disso, eu não vou jogar, mas ele é, nossa, muito horrível, realmente. Cara, eu vi que ele é tipo uma manhã de segunda-feira chuvosa, né? Tipo, pra quem tem que acordar cedo pra trabalhar. Depois de um feriado prolongado. Não, realmente também tô vendo algumas imagens dele aqui e acho que ele deixa um pouquinho a desejar nesse aspecto. Você foi gentil num pouquinho a desejar, mas a Splotter como um todo, ela não costuma trabalhar visualmente muito nos seus jogos, fora o Food Chain que eles lançaram no Kickstarter, com miniaturas e tal, ficou mais bonitinho, mas ainda assim não é a melhor das artes, não é o foco deles. O foco realmente é bater no jogador até ele gostar do jogo, é igual um sabor amargo socando ali a sua língua. Mas bom, vamos seguindo aqui então. A gente vai falar do Umami. Umami, como eu falei, é o sabor mais novo, né? 1900, não é novo, mas é o sabor mais novo conhecido dentre os sabores básicos. E ele basicamente traz ali o que é um sabor gostoso, encorpado, saboroso. Ele é associado a aminoácidos, proteínas. Então ele ajuda a gente, ajudou no processo de evolução, entender o que é saboroso, o que é gostoso de comer, para que a gente tenha as vitaminas necessárias ali, de certa forma, para o que a gente precisa no nosso corpo. Então ele foi descoberto um pouco depois, mas ele faz parte desse mesmo grupo dos outros 4 que a gente já falou aqui. E aí, Douglas, qual que é o jogo que você escolheu para Umami? Cara, é o jogo mais gostoso da minha coleção ultimamente, que é o quarto. Puta que pariu. Que jogo gostoso, gente. Tipo, não dava nada pra assinar que eu dava nada. Eu nem conhecia o jogo, na verdade. Aí fui ajudar um casal de amigos numa mudança, que eles jogam também. E aí, tipo, de presente, né, como um agrado ali, me deram um jogo. E, cara, eu trouxe o jogo pra casa, joguinho assim, abstratão, até com as pecinhas ali e tal. Cara, que jogo gostoso. Nossa, é rápido, é simples, é fácil de ensinar. Tem ali a sua estratégia, né, e tal. E, nossa, é assim, conheçam, se alguém tiver oportunidade aí. Cara, quarto é muito gostoso. É aquele jogo que você quer jogar e termina a partida, quer jogar de novo. Você ganha, você perde, se diverte tanto quanto, porque você perde e fica pensando, pô, perdi por causa desse detalhe. Assim, uma breve descrição do jogo, você tem um tabuleirinho pequeno, você tem peças que são diferentes entre cores, né? Tem peça preta e peça branca, peça redonda, peça quadrada.
peça lisa e peça com um leve furinho ali, e o objetivo é fazer com que você consiga uma combinação de 4 peças iguais, né, em características ali. Só que você coloca a peça que o seu adversário escolheu para você colocar. E vice-versa, né? Eu vou escolher uma peça e meu adversário vai colocar essa peça no tabuleiro. Se ele colocar essa peça, fizer a combinação ali, o quarto, ele ganha o jogo. Cara, é muito gostoso isso, é muito rápido, sensacional. É um jogo que bobeou, tô jogando aqui em casa. Finalmente, hein, Douglas? Tivemos um senso. O quarto é um jogo fantástico, eu já conhecia ele antes de você pegar, já tinha jogado algumas vezes. E a primeira vez que eu joguei também, ele deu essa... Nossa, que coisa fantástica! Ele é tão simples, ao mesmo tempo tão maravilhoso. Ele tem... Joguei ele físico, gostei demais. Depois descobri que tinha no BGA. Joguei algumas partidas. Legal também, porque ele é um jogo muito rapidinho, muito interessante, muito inteligente. Ele é um jogo da velha com muito esteroide ali. Ele é, assim, importante que quem for jogar, eu recomendo que já comece com aquelas chamadas regras avançadas ali, que você não usa só as linhas retas, né, diagonal, mas você use também o quadrado formado, porque aí sim ele fica bastante estratégico e interessante. Sem aquilo, acho que a possibilidade de dar empate é muito grande, mas que joguinho maravilhoso, muito bom. E, bom, é premiado, se não é premiado, ele foi finalista ali de prêmios também, então baita jogo. Bruno, chegou a jogar? Não só joguei, como fiz uma versão pitiquinha minha numa impressora 3D. É um jogo tão gostoso. Ele por si só já é um jogo bem portátil, a ponto que eu com a minha namorada, a gente tá em alguma fila, a gente olha um pro outro e fala: põe um quarto aí pra gente jogar rapidinho. Então... maravilhoso o jogo, maravilhoso, realmente muito gostoso. Realmente saboroso, ótima escolha, Douglas. E aí, Bruno, qual foi o seu jogo umami? Eu escolhi o Distilled, que foi um jogo que Davi me apresentou. Um jogo onde usamos cartas para fazermos bebidas destiladas, como no nome. Só que acho que a elegância do jogo e a simplicidade como ele funciona me encantou. Eu achei ele um jogo muito gostoso, muito encorpado, saboroso e maravilhoso. E nas mecânicas do jogo, onde a gente até coloca as coisas as bebidas que estamos fazendo para envelhecer, e você fica pensando, pô, se eu fizesse daquele jeito, desse jeito, eu sinto que ficou... A gente jogou uma partida, mas eu sinto que ele ficou bem eternizado na minha memória. É um baita jogo, realmente muito legal. O tema dele eu gosto muito, eu até utilizei ele como referência no episódio que é o de namorados, porque é legal essa questão temática também, né? Alguma coisa que pode ultrapassar o jogo e bater um papo gostoso depois. Então eu gostei muito do Distilled. O Distilled é um jogo que ele veio pro Brasil e deu uma flopada gigante, teve umas promoções absurdas. Infelizmente eu não aproveitei essas promoções absurdas, mas acabei pegando ele depois. Ele é simples, ele é relativamente rápido ali, pelo menos para os jogos que eu tô acostumado a jogar, mas ele é muito legal. A expansão Distilled Cask Strange Expansion, eu quero muito essa expansão. Essa é uma expansão que eu tô louco atrás, ela coloca meio que um mercadinho de ações, de certa forma, ali, o que vai valer mais, o que vai valer menos em certas rodadas. Tem uma outra expansão que vai sair ano que vem não, esse ano também, que é a Distilled Cocktail. Eu não sei se ela vai chegar no Brasil, porque o Distilled inicialmente parece dar uma flopadinha, mas ele voltou e tá bastante hypadinho novamente. Então, espero que a Galápagos retome aí com força o Distilled, resolva trazer essa expansão nova que vai sair, e resolva também trazer essa mini expansão, quem sabe, acho difícil, mas a esperança é a última que morre. E aquela expansão África eu tenho, já não acho que ela agrega tanto assim, é só uma expansão de variedade, mas é legalzinho ter também. Fala de novo o nome aí. Distilled? Que gostoso. Ó, o sabor vem na boca. Pô, que jogo gostoso. Bela escolha, Bruno. Nada mais a falar, assim. Vocês falaram tudo tipo pra falar do jogo, mas é um jogo que eu gostei bastante também de ter conhecido. Bom, o jogo que eu escolhi pro umami, eu escolhi não só pelo quanto ele imagino, também não joguei, tá na minha lista há um tempinho, acabei não conseguindo jogar ainda, até comprei ele na Ludopédia. Ele chegou em casa tão mofado, e no anúncio não tava falando que tava mofado, e aí eu acabei devolvendo, e desde então não consegui mais uma cópia pra chamar de minha. E aí eu coloquei esse jogo não só porque eu imagino que ele seja muito saboroso, mas porque eu acho que o umami, ele traz não só o sabor, mas alguma coisa que vai eternizar na memória, que vai ser ali uma riqueza de experiências gustativas, que vai dar muitas diferentes experiências enquanto você saboreia, que é o Trajan. O Trajan é um jogo que é do Feld, que é um autor que eu descobri recentemente que eu gosto demais, tive a oportunidade de jogar alguns jogos dele, inclusive tenho aqui o Bonfire. Que jogo
nossa, parece ser muito legal, assim, o Bonfire eu gosto muito, eu ia falar que jogo maravilhoso, mas o Trajan não joguei, mas o Trajan ele tem uma questão que ele é bastante pesado, e ele tem uma mandalinha ali que você vai fazendo suas ações, e essa mandalinha pra mim parece ser o umami desse jogo, parece ser aquilo que realmente vai fazer você manter ele duradouro na sua memória, porque ele é o que é diferente, né, quando você pensa numa sala de pontos, estilo Feld, quem conhece sabe. Você vai pra um lado, você vai pro outro, você faz um negócio ali, um negócio aqui que não tá exatamente conectado, são várias partes diferentes dentro de um tabuleiro, e elas vão te dar pontos das variadas formas, né? Aquela salada de pontos gostosa pra quem curte Feld. Mas o Trajan tem essa questão ali do rondelzinho que você vai fazendo ali, da parte de mancala, na verdade, que parece ser fantástica, extremamente desafiadora, de fritar o cérebro. Tô louco de vontade e em algum momento terei novamente um Trajan aí na minha coleção pra poder realmente saborear o quanto ele deve ser gostoso. Bom, gente, agora a gente vai sair das sensações efetivas do paladar e vamos para aquelas sensações que também fazem parte dessa questão do sabor, mas mais ligadas ali ao tato. Então vamos falar do picante, o pungente. Não é um sabor, como eu falei, mas é essa sensação de calor, de dor, de ardência que a gente sente na boca. Eu escolhi o Love Letter. Provavelmente não vai ser a escolha pra vocês, mas é que como eu jogo muito Love Letter em 2 pessoas, pra quem não sabe, é um jogo um pouco de contar a carta. No nosso turno temos 2 cartas, a gente escolhe uma pra ficar e outra pra gente fazer um poderzinho dela. A gente tenta eliminar o outro jogador. Só que em 2 pessoas, a gente, acima de tudo, começa a já entrar na cabeça de um do outro, começa a ficar, pô, se ele não tem isso, ele vai ter aquilo, não vai ter isso. Começar a tentar prever movimento, o jogo fica um pouco mais esquentado quando a gente vai jogar. Joguei Love Letter uma vez só, a versão Star Wars, não curti tanto, né, meu estilo de jogo, essa questão de papel oculto. O Love Letter do Star Wars, ele também é legal, mas ele é muito mais agressivo do que o Love Letter normal. Eu recomendo que você experimente, porque no Love Letter normal você tem muito mais cartas que te permitem ou tentar enganar a outra pessoa para que carta você pode ter na mão, traz um pique mais estratégico de tentar prever o que a pessoa vai ter, porque você tem menos métodos de eliminar o outro jogador. Eu joguei e, assim, nunca joguei ele em 2. Você comentou da contagem de cartas aí. De repente até fica mais interessante do que jogando com mais gente mesmo, porque apesar de ser rápido, né, quando você é eliminado ali, a gente jogou recentemente, inclusive, na casa de um casal de amigos, e eu fui eliminado muito rápido, e aí, tipo, meio que fiquei ali moscando, esperando, assim. Então, em 2, talvez tenha menos dessa sensação aí, né? E aí, Douglas, qual foi o jogo que você escolheu para o picante? Cara, eu escolhi o Taco, Gato, Cabra, Queijo, Pizza. Que ele já é picante, né, no tato também, né? É tapa na mão, se você for imitar um gorila com mais vontade, é tapa no peito. Foi imitar a marmota com mais vontade, tapa na mesa. Cara, eu me diverti demais com esse jogo. Foi um dos primeiros que eu peguei, assim, quando eu comecei a conhecer esses joguinhos modernos, né? Foi um dos primeiros que eu adquiri e jogava bastante com a Elaine. Ela comentou que a gente jogava apostando pra ver quem ia lavar a louça. E é muito divertido, levo pro interior quando eu vou pra lá, jogo com a minha família que mora lá, rapidinho ali, gostoso. Pra quem não conhece, tipo, você tem cartas na mão, você tem cartas na mesa, você vira a carta e fala taco. Se for um taco, desenho da carta, tem que bater na carta. O último que bater vai pegar a carta. E isso vai alternando, né? Taco, gato, cabra, queijo, pizza. E aí o que torna o jogo ainda mais legal são as cartinhas que tem de efeitos diferentes, né? Você tem um narval, que você tem que fazer bater a palma no alto, imitando o chifrinho dele. O gorila você tem que bater no peito. E a marmota você tem que bater na mesa, como se estivesse cavando antes de bater na carta. E assim, por ser um jogo muito eletrizante, muito dinâmico, muito rápido, eu coloquei ele como picante, acho que tem tudo a ver. Bom, não preciso nem falar, né? Não gosto nada de taco, queijo, pizza. Taco, gato, cabra, queijo, pizza. Não gosto desse jogo, não gosto de jogo de tapão, não gosto de... Bom, já não sou, como eu falei, fã de party game, tem poucos pares que eu gosto, e os pares que eu gosto com certeza não vão envolver tapão, e eu não gosto de tempo real, então realmente ele junta uma série de coisas que não me agradam. Como o Douglas diz, eu sou o Grinch, né? Realmente eu não vou curtir de forma alguma esse jogo. Pô, eu vou ter que concordar com o Douglas, porque não tem como não se animar e começar a se empolgar. Aparece o gorila, tem que bater rápido, aparece o narval, tem que fazer as coisas rápido. Aparece a carta que tem que bater a mão na mesa, se atrapalha, você já tá colocando uma mão no peito, a outra na mesa, você já não sabe mais o que tá fazendo. Eu vou ter que concordar, é muito divertido e encaixa muito bem no picante. Só vou falar que, assim, diferente de alguns jogos que eu falei aqui que eu não gosto, eu acho ele muito bom, tá? Assim, eu
Não sou o tipo de pessoa que, não gosto de party, acho uma porcaria, ninguém tem que jogar, o jogo bom é o jogo euro pesadão. Pra mim, o jogo bom é o jogo euro pesadão, mas tem excelentes jogos party, se você analisar, independente se eu gosto ou não, são jogos que são excelentes. E dentro do que se propõe, eu acho que ele é um jogo que realmente entrega perfeitamente o que a galera vai querer nesse momento. Eu não jogo, não me divirto, mas eu entendo a qualidade desse jogo, só realmente não é pro meu estilo. Mas bom, o jogo que eu escolhi como picante é um party game, inclusive, falando de pares, é o Bang Dice. Bang Dice é um jogo que eu gosto bastante, já tive, acabei passando pra frente. Não entendo o surto coletivo que hoje em dia das pessoas pagarem 250, 300 reais num jogo que custava 85 reais há pouco tempo. Em algum momento a Galápagos deve trazer de volta, então você tá ouvindo a gente, tá afim de um Bang Dice, segura energia aí, gente. A Galápagos trouxe o Bang de cartas, ela em algum momento traz o Bang Dice, não precisa de toda essa loucura aí de correr atrás do jogo. Mas de qualquer forma, ele representa essa urgência, essa adrenalina ali, a ousadia, a relação quente, ataque constante, e ele tem um ponto que pra mim representa exatamente o que é a picância, né? O que é o sabor pungente, que é a dosagem. Se você for jogar o Bang comum, o Bang de cartas ali, eu acho que ele não é um jogo legal porque ele demora demais. E lógico, tem pessoas que vão gostar, inclusive acabou de ser relançado, mas eu acho que é um jogo que dura demais para a proposta que ele tem. Se você for jogar o Bang Dice, ele tem exatamente a picância necessária para ser saboroso, porque ele tem eliminação de jogadores, ele tem papel oculto, ele tem muita sorte nos dados, mas ele é tão rapidinho, tão legalzinho assim, que ele entrega o que é esperado que ele entregue dentro daquele objetivo. Então ele tem realmente a dosagem certa para não queimar a língua e sim ser uma pimenta saborosa. Bang Dice é um ceviche muito bem preparado. Gostoso no paladar, diverte e você fica querendo mais. Nossa, que joguinho gostoso também, viu, gente? O papel oculto dele funciona muito bem. Gostei demais de ter conhecido. Nossa, joguei bastante. Eu sinto que das primeiras vezes que a gente jogou, ele era um jogo quase que azedo. O pessoal tinha receio de dar tiro no amiguinho. Todo mundo querendo ser o amigo do xerife. Aí teve uma partida que eu rolei todos os dados, o mesmo lado de tiro. Eu disparei todos eles contra o xerife, eu era um dos caras maus. Todo mundo ficou com a boca na mesa, todo mundo levantou. E aí a partida realmente começou, todo mundo pegou o ritmo com o jogo. Também adorei bastante ele. E pro nosso outro sabor, que na verdade é ligado ali ao tato, né? Então não é sabor, a gente chama de sabor, mas não é sabor. Que é o mentolado, que traz essa sensação de frescor, o frio ali na boca. Então ele tem uma certa sensação de revigorar. Eu escolhi o Project L no sentido que no nosso grupo, às vezes a gente tá jogando uma coisa mais pesada, a gente para assim, tá todo mundo um pouquinho cansado, mas quer mais. Quer dar uma refrescada. Aí você coloca o Project L, um jogo onde a gente pega as pecinhas de Tetris, encaixa em pecinhas de quebra-cabeça, um joguinho muito gostoso. A primeira vez que eu fui jogar ele acho que foi com o Arthur, a gente jogou uma vez e falou, nossa, que joguinho gostoso, né? Aí a gente jogou mais uma e a gente jogou umas 3 horas seguidas, só pra ver como que era o jogo, tentando fazer coisas diferentes ali. Então, eu recomendo demais. O Project L, ele tem expansões. As expansões deixam o jogo mais redondo. O jogo base por si só já é muito divertido. E essa foi a minha escolha pro jogo mentolado. Nossa, gostei demais também. Nossa, eu amei o Project L, abstratinho muito gostoso, muito bonito. Ele lembra as Tetris ali, né, todas coloridas. Ele traz até na própria arte dele um pouco dessa questão do mentolado, né, uma coisa meio brilhante, meio fria, meio gelo ali, uns cubinhos, não cubinhos, mas parecem umas peças meio que refletem ali a luz, então são bem bonitas também. Você me apresentou as expansões, eu gostei também. A Finesse eu achei uma expansão mais legal, assim, mas de qualquer forma, como você falou, o jogo base já é muito bom, uns combinhos bem gostosos de fazer, baita escolha, baita jogo. Você tinha ele, né, Douglas? Cara, tinha, e devo ter por baixo também umas 30 partidas dele, tipo, adorava o jogo também. E o que o Bruno falou, acontecia aqui em casa também, tipo, colocava ele na mesa, a gente tem uma área aqui em cima, né, tipo, aberta, colocava ele na mesa ali, tipo, com uma cervejinha do lado e jogava, tipo, horas ali com a Elaine, divertido pra caramba. Tipo, eu joguei até esgotar, inclusive, né, chegou uma hora que eu falei, não, tá bom, eu joguei bastante já, mas é muito bonito, as pecinhas, assim, o material delas também é um pouco azul também, né, tipo, no acabamento, uma produção muito boa. O que é triste, assim, se você tá ouvindo e quiser adquirir, talvez você vai ter que desembolsar um pouquinho a mais. Tipo, ele sumiu do mercado, né? Vocês têm previsão da Galápagos trazer de volta, porque trouxe as expansões.
Mas o pessoal que tá vendendo ele no Zara tá pedindo um valor um pouquinho salgado, inclusive. Tipo, eu lembro que quando eu comprei ele, eu comprei acho que por 140, 150. O pessoal já tem gente vendendo por R$400. Então vai ter essa dificuldade, mas que joguinho gostoso também, viu, Bruno? Boa escolha. Dos vários absurdos que a gente vê de jogos usados, eu acho que o Project L, ainda lógico, né, pensando que é bem mais alto do que quando ele saiu, não acho que é tão fora pelos componentes que ele tem. Se ele voltar, ele não vai voltar por 140, 150 reais mais, porque ele veio há muito tempo, o mercado mudou, teve uma nova precificação. Eu acho que ele chegaria talvez pela faixa de 300 e pouquinho. Então se a pessoa tiver com muita urgência, não tô falando aqui sai e compre um usado, não tem um pra vender, tá? Gente, não tô fazendo uma propaganda de um jogo que eu tenho, não é nada disso, mas eu acho que o Project L, na faixa dos seus 350, não vejo algo tão absurdo como, por exemplo, um Bang por 250, pela quantidade de componentes, pelo que ele entrega. Eu acho que é um jogo que tem, e até por imaginar uma nova precificação, o Sagrada vai chegar daqui a um tempo também pela Galápagos, até que não chegou, né? Quando a gente grava o episódio, como eu falei, tem uma lacuna até a gente soltar o episódio. Também imagino que vai vir nessa faixa. Então, Sagrada, o Azul, o Project L, acho que são jogos que são mais ou menos dessa mesma linha entre componentes, entre estrutura, entre o que entrega, gostando ou não, né? Cada pessoa com o seu gosto, mas eles vão entregar uma coisa, uma experiência mais ou menos próxima ali, e essa faixa de R$300 eu entendo que é meio que o novo normal dele, não acho tão absurdo, mas lógico, se a pessoa quiser esperar pra ver se a Galápagos vai trazer, ou esperar uma oportunidade, melhor pro bolso dela. De qualquer forma, eu não acho que ele tá tão longe assim, 400, 450, 500, como eu já vi, às vezes sim, mas a faixa de 350, um pouquinho menos ali do que isso, eu acho que tá bem alinhado para o que o jogo tem ali de componentes. Não, eu acho que é um pouco a mais, na verdade. Né? Tipo, R$300, tipo 250, 280, um pouquinho abaixo de 300, mas enfim, né? O que você falou também, tá fora de mercado, às vezes a galera tá querendo muito adquirir o jogo. Tem anúncio na Ludopédia por R$650 também, então... Aí também a galera tá um pouco distante do bom senso. Mas de qualquer forma, é que como você tem a impressão, paguei 140, de repente fica um pouco nesse, né, de tá ali, mas eu acho que isso tá bem longe do que ele sairia hoje se ele fosse lançado. Um detalhezinho bem assim de historinha. Project L eu comprei no Impulso, na época que comprava jogos Nossa, que jogo parece legal, vou comprar sem ver um review dele. E, por sorte, foi um jogo muito bom. E se um dia você, ouvinte, for pegar ele com as expansões, eu tô vendo que aparentemente existe um Game Trays, uma coisa pra deixar a caixa... Pra caber tudo dentro da caixa original, as expansões. Jogue o insert fora e coloque todas as expansões dentro da caixa que cabe. Juro pra você que cabe. É o Tetris pra fazer caber dentro da caixa também. Bom, o jogo que eu escolhi pro Mentolado fugiu um pouquinho da ideia do que vocês colocaram, de uma coisa que limpa a mente, que é mais tranquila. Eu fui pro oposto ali, eu pensei no Mentolado como algo de frio, de distância, de solidão, de você de repente colocar um house preto na boca e... aquela sensação de... estou meio ficando sem ar aqui, que é o de Sword of Mine. Sword of Mine é um jogo que é muito legal, muito bom. Eu tive ele, joguei 2 vezes, passei por frente. Parece uma coisa meio esquisita, né? Meio nonsense. Eu não aguentava jogar. O jogo é muito pesado, a história dele é muito triste. Pra quem não conhece, Sword of Mine, ele traz a ideia ali de sobreviventes de uma guerra, se eu não me engano, na Bósnia. E você não é um soldado, você é um dentista, você é uma veterinária, você é um jornalista, uma pessoa normal, né? De repente tô aqui na minha casa e pá, estoura uma guerra, e aí tudo é bomba, e aí vem esse pós-durante guerra, na verdade, né? O pós-estourar a guerra, mas durante a guerra, onde você tem um racionamento de comida, você tem um racionamento de água, você não tem aquecimento, é um local frio, e aí você precisa, durante o dia do jogo, buscar ali melhorar o seu abrigo e durante a noite sair para os locais para conseguir suprimentos. Baseado num jogo digital do mesmo nome, ele é um jogo digital que eu também joguei, um jogo muito bom também, vale demais a pena. Estava até, retomei a jogar um pouquinho, apesar do peso, porque ele é muito gostoso de jogar e lembra bastante, na parte da noite principalmente, uma diferença, porque a parte da noite do Sword of Mine board game, você vai sair para os locais, vai alocar ali
o seu personagem e vai virar cartas, vai rolar dados, tática. Enquanto a fase da noite no Sword of Mine Game, né, na parte digital, aí você vai controlar o personagem, você vai correr, você vai tirar, então ele tem um pouquinho mais ali de velocidade, nesse sentido de dinamismo, mas ambos entregam uma experiência muito similar no sentido de você pensar no abrigo, de você buscar recursos, qual recurso você precisa, e as histórias, então a coisa começa a ficar, você tem que controlar a fome, a sede, o frio, ferimentos, doenças e a felicidade. E aí a pessoa às vezes vai ficando muito triste, você vai ter que ler no caderninho ali de resoluções, e aí você vê lá, e o fulano tão triste assim e tal, e ele se matou. Então ele é um jogo assim que realmente você tem que jogar com um certo conhecimento de avisos de gatilho. Ele tem histórias muito pesadas, histórias muito tristes, e que puxam muito, obviamente, pra realidade. Ele não tem ficção, não é um alien que atacou a guerra, é uma guerra como a gente tem tantas outras acontecendo no mundo, e que infelizmente eu passei pra frente porque eu não aguentei, assim, acho que joguei 2 vezes solo, joguei uma vez com o Douglas. Confesso que a experiência em 2 não achei tão legal, porque você não tem um personagem pra um personagem pro outro. Um cooperativo meio esquisito ali, todo mundo tomando a decisão. Achei que era um jogo solo, mas de qualquer forma, a experiência dele, pra mim, ela realmente... A gente falou lá do amargo, né? Ela é uma experiência bastante amarga, só que eu coloquei no mentolado por conta dessa sensação de... Nossa, tô sem ar. Tô realmente com alguma coisa congelando ali na minha boca. Além da sensação de solitude, essa sensação de solidão do frio, que me lembra um pouco o mentolado. Eu lembro dele também, assim, da experiência de ter jogado. É um jogo realmente muito pesado. As histórias são muito fortes, assim, muito intensas. Mas também tem a lembrança boa que foi o jogo que meio que começou tudo, né, Davi? Tipo, foi... o jogo que fez a gente se reunir pra poder jogar. A gente se reunia de terça pra jogar. Foi o primeiro da terça-feira, né? Exatamente, a gente jogou, sei lá, acho que umas 10 sessões, talvez, até que a gente tomou uma decisão. Não foi tudo isso não, a gente jogou acho que 2 semanas e cada um a gente jogou 2 vezes só, né? Perdeu nas 2 rapidamente, acho que a gente jogou umas 4 vezes. Então, enfim, fiquei talvez confundindo mesmo, mas uma decisão equivocada, porque até o jogo tava até fluindo, tava bem controlado em alguns aspectos, né? Aí uma decisão que eu falei, não, vamos por esse caminho. Você falou, beleza, vamos aí então. E você meio que já sabia que você tinha tomado essa decisão também sozinho, né? E a gente perdeu o jogo instantaneamente. Mas foi o jogo que começou tudo, assim, que foi dali que a gente conseguiu se reunir mais vezes e tal. Então tem essa lembrança positiva do jogo, mas é um jogo bem pesado mesmo. A temática dele é bem pesada. E é engraçado o que você falou, porque ele tem N caminhos, e por uma questão do acaso ali, o Douglas escolheu exatamente um caminho que eu já tinha tomado, uma partida que eu tinha jogado um dia antes, e eu sabia que a gente ia perder. Tem vários caminhos que vão te levar a uma derrota lenta e sofrida, que você vai realmente postergando ali. É muito difícil ganhar esse jogo, nunca consegui, também não joguei tanto assim, mas de qualquer forma ele é um jogo difícil. Já vi pessoas falando que não consegue ganhar, não importa quantas partidas, e eu sabia que era uma decisão que logo no começo a gente ia perder, levava pro fim abrupto ali, que ia dar tudo errado. E aí quando ele tomou a decisão, como eu falei, jogando cooperativa ali, eu podia falar, não, Douglas, mas o legal do jogo é você viver essas experiências. Então eu só segurei a cara assim, falei, puta, a gente vai perder, o jogo mal começou. Falei, não, vamos lá. E aí quando ele fez, ele leu, ele falou, não acredito. Eu falei, eu já sabia, cara, eu não quis falar, mas eu já sabia o que ia acontecer. Mas realmente, acho que por isso até a gente propiciou a gente jogar mais partidas, porque elas acabaram um pouquinho rápido, o que não é anormal. O jogo, ele te martela realmente. Então, assim, o que ele tem de bom, ele tem de sofrido, né? É muito interessante. E aí eu acabei partindo pro digital dele mesmo, no board game, até pelas leituras ali dos textos, por mais que você tenha também os textos no videogame e tal, mas não sei, pra mim a imersão no board game, pra algumas pessoas o videogame você tem uma imersão muito, mas pra mim a imersão no board game foi muito mais sofrida do que no videogame. Então eu venho jogando ele no Switch mesmo. Já joguei, mas pelo mesmo motivo aí que vocês falaram, né? A tristeza dele me pegou um pouquinho forte. Eu acabei não acompanhando muito, não indo pra frente. No virtual, o jogo de tabuleiro ainda não tive a chance de jogar. É a mesma coisa. Se você sofreu com um, você vai sofrer com o outro também. Não, é bem pesado, é bem triste realmente. É um jogo que, assim, eu acho muito legal que tenham jogos que consigam trazer esse tipo de sensação. Teve um outro que eu joguei, que é o Freedom Underground Railroad. Você tem que libertar os escravos, a gente até comentou dele, não vou lembrar em qual episódio, né? Ainda bem que a gente já tá com uma quantidade de episódios suficientes pra eu esquecer em qual episódio a gente falou. Mas também é um jogo que eu joguei 2 vezes, peguei emprestado, não era nem meu, mas não compraria, não teria, porque me passou um peso muito grande. Então acho que esses jogos, eles servem ali a um propósito também de reflexão. O jogo nem sempre taco gato, cabra queijo pizza, né? O jogo nem sempre é uma diversão tão fluida. Às vezes ele tem um outro propósito ali de reflexão, de você parar e
e pensar mesmo. É uma obra de arte, eu considero muito isso, né? Os jogos uma obra de arte que vão te fazer pensar sobre vários aspectos da vida, e o This War of Mine faz isso de uma forma primorosa. E aí, Douglas, e você? Qual foi o jogo que você escolheu para o Mentolado? O meu jogo do Mentolado vai ter um pouco a ver com a escolha do Bruno também. É um jogo que traz aquele refresh, né, da jogatina. Você joga um pouquinho, aí dá uma cansadinha. Vamos jogar um jogo para dar aquela acalmada e dar uma reenergizada, que é o Indian Summer. Indian Summer, que é do mesmo autor, inclusive, de Banquete Odin, né, que é um jogo super pesado, assim, que você apresentou pra gente e tal, e tem um nível de complexidade bem alto, enquanto o Indian Summer já é um joguinho bem mais tranquilo. Também tem a questão ali do Tetris, né, de você ter que encaixar as pecinhas. A temática dele é que a gente tá passeando pelo bosque, vai encontrando folhas, fazendo a coleção, e essas folhas a gente vai colocando no nosso tabuleiro ali, são peças de Tetris, e à medida que vai colocando as peças, vai desbloqueando alguns bônus. Aí tem nozes, que vão atrair esquilos, que são quadrados perfeitos para você cobrir aquele espaço que ficou faltando, e o jogo dispara quando alguém conseguir completar totalmente seu tabuleiro. É bem rapidinho, é bem gostosinho, jogo bastante com a minha esposa aqui, e recomendo bastante também. É um jogo que é bem gostoso na mesa. Eu gosto bastante, gostei bastante de Indian Summer também. Aqueles jogos de Tetris, né? O Yuvi tem vários jogos de Tetris, tem o Patchwork, o mais famoso, e aí tem a trilogia ali, que eu não vou lembrar o nome dos 3, mas tem o Indian Summer e mais outros 2 jogos. Não sei se você lembra, Douglas, o nome dos outros jogos da trilogia. O Cottage Garden, que quase que eu peguei recentemente, mas não deu, e o outro eu não lembro o nome não, na verdade. Então, e aí são todos nessa pegada de Tetris, cada um com as suas referências ali, pegou isso, bateu no liquidificador com outras coisas e fez um dos melhores jogos pra mim que existem, que é o Banquete Odin. Mas bom, de qualquer forma, o Indian Summer eu achei bem legal, gostei dele, e eu gostei do Patchwork também, mas o Indian Summer eu achei mais com um prazo de validade maior, assim. Tem algumas camadinhas ali a mais e acaba sendo interessante também, então um jogo que eu gostei. Acho que só o ponto dele, ele termina meio corridinha, né? Eu não sou tão fã desse tipo de mecânica de corridinha, esses jogos que você fica meio, ai caramba, né? Alguém vai fazer um negócio, eu tenho que fazer antes, assim, não é a minha forma preferida de um jogo acabar. E o Indian Summer, ele traz um pouquinho disso, mas ele é bem legal, fica com a sensação bem leve mesmo, né? Passeando na floresta, pegando ali cogumelos, encontrando os animaizinhos. Ele parece a Branca de Neve cantando ali, bem gostoso. Já chegou a jogar ele, Bruno? Não tive a chance, mas possível. Falou que é um jogo que tem pecinha de Tetris, tem 90% de chance de eu gostar dele. Bom, gente, vamos pro nosso último, então. A gente retoma pros sabores, mas é na verdade uma combinação de sabores opostos, que é o doce mais o azedo, que cria um contraste ali harmonioso, que é o agridoce. A gente chama de agridoce, sei lá, uma farofa com uva passa, né, que é meio doce e meio salgado. Na verdade, o agridoce, em relação a definição, efetivamente, ele é o doce mais o azedo. Cara, eu escolhi o Spartacus justamente pela combinação, né? Tipo, acho que o Spartacus é um jogo que tem combinação de várias mecânicas. Eu acho que todas elas casam muito bem. Você tem ali negociação, você tem diferentes habilidades, tem leilão, tem rolagem de dados, tem apostas. Cara, tipo, que jogo bacana. Infelizmente não vingou tanto no nosso grupo, né? A gente jogou a cópia que você tinha, jogamos algumas sexta-feiras aqui. Não sei por qual motivo, acabou não agradando todo mundo. Achava sensacional a batalha na arena ali, a rolagem de dados, expectativa, o negócio da aposta também. Às vezes você confiando que fez uma aliança boa e a pessoa te trai. Cara, é o tipo de jogo que eu gosto, o tipo de jogo que tem bastante interação e que vai muito bem na mesa com a gente, assim, acho que tinha tudo a ver. E a cópia que você tinha tava muito bonita, né? Tinha a miniatura pintada, tinha moeda de metal, enfim. Infelizmente foi pra frente, assim, veio um jogo melhor, inclusive, assim, tão bom quanto você comentou, mas deixou um pouquinho de saudade aí no grupo. O Spartacus, assim, primeiro que ele tem um nome que representa exatamente o que ele é, né? Um jogo de sangue e traições. Cara, ele tá aí um nome que é perfeito pro que ele representa, porque a quantidade de traições que você tem naquele jogo é fantástica. Eu tive ele, né, até peguei numa troca com as 2 expansões, moeda de metal, jogo pintado. Foi um jogo que eu realmente, de certa forma, me arrependo de ter passado pela dificuldade de conseguir ele hoje. Ao mesmo tempo veio o El Grande, que é um jogo que eu gosto demais, e acho que eu não teria comprado, não teria conhecido o El Grande se não fosse por essa troca. Então valeu a pena, ao mesmo tempo que não valeu pelo que foi, assim, pelo que veio valeu, mas pelo que foi não. Gosto bastante do Spartacus. Algumas pessoas no grupo gostaram um pouco menos, assim, não teve ninguém que não gostou do jogo, eu acho, né, pelo menos do que eu me lembre, mas ele ficou meio, é um jogo legal e tal, mas eu percebi que ele não ia ver tanta mesa. E aí eu tinha, né, na época 2 jogos, assim, que é o Game of Thrones Game com todas as expansões, e o Spartacus com todas as expansões também. Ambos jogos grandes, pesados, jogos eventos, e que eu
falei, eu vou manter um jogo na minha coleção que tem esse porte de ver mesa a cada 6 meses, ou às vezes uma vez por ano, né? E eu gosto muito mais do Game of Thrones Board Game, ainda que o Spartacus eu também gostei. Pra mim, a única coisa que ele peca um pouquinho é na arena, às vezes pega alguém que fica fugindo, então ele tem algumas mecânicas até de fan-made, né, de regras criadas, house rules, né, regras criadas pela comunidade pra reduzir isso, além de outras expansões legais também, que você coloca os animais na arena e tal. Inclusive, uma das coisas pra você parar de fugir é X turnos entra um animal, mas de qualquer forma, essa parte da arena eu achava um pouquinho complicada, apesar de ser extremamente emocionante. Era muito legal, a gente teve batalhas que realmente ficaram marcadas na memória até hoje. Forma um jogo que eu, assim, gostei bastante, mas, como eu falei, né, não cabia na coleção 2 jogos com esse porte. E aí eu optei por aquele que pareceu que desagradou um pouquinho mais o pessoal do grupo. Como agridoce, eu escolhi o Eclipse. Que você começa, você sente que é um jogo doce, porque você tá lá, você, abre um planeta, descobre uma coisinha nova, você ganha recurso, você melhora suas naves, você constrói nave, você vai crescendo nesse universo. Aí tem um momento que você se encontra com outro jogador. E aí vira uma bomba relógio que você não sabe quando que ele vai te trair e vai te atacar. E aí que entra o azedo, né? Porque quando os ataques começam, é que a pancadaria realmente começa. Então você fica mais ou menos metade do jogo ali, na alegria de criar, de juntar recursos, de fazer as coisinhas. Até que todo mundo resolve ou atacar um ao outro, atacar o centro do mapa, que é onde tem o maior aglomerado de pontos ali do jogo. O jogo é muito divertido, é muito gostoso, mas foi por isso que eu escolhi ele como agridoce. Eu gostei bastante do Eclipse, não vou dizer que foi uma surpresa, eu tinha alguma expectativa ali nele, mas eu discordo muito de quem fala que o Eclipse é a versão euro do Twilight Imperium, porque de euro ele não tem nada. Ele é um jogo com bastante sorte, tanto na exploração quanto na rolagem de dados, então realmente eu entendo que essa não é uma boa atribuição pra ele. Mas fora isso, é um jogo bem legal, jogo grande, jogo evento também. Passa muito bem essa sensação aí de civilização espacial, onde você vai construindo ali a sua civilização aos pouquinhos. Não joguei com todas as facções, mas do que eu joguei me parece equilibrado, aparentemente. Joguei 3 vezes, mas foram partidas que eu joguei com diferentes facções e cada uma com um objetivo distinto, de certa forma, né? Com uma forma que te leva realmente a jogar de maneira diferente. Diferente de outros jogos que tem algumas habilidades que você pode meio que deixar pra lá. Ali não, você tem que meio que se guiar pelo que a sua facção faz, e ainda assim me pareceu que foram experiências equilibradas, né? Diferentes, mais equilibradas. É um jogo que tem muito a oferecer, precisa realmente jogar bastante pra explorar o que ele tem pra oferecer. Eu acho que o Douglas não teve uma experiência que foi tão positiva. Eu sofri um pouquinho nos tiles ali na sorte, né? Na hora de revelar, eu fiquei meio travado num canto ali. Acho que foi mais ou menos isso, foi o ponto que mais me incomodou, assim, do jogo. Ele é um pouco mais parecido com o Clash of Culture, né? Que a gente tinha também, assim. Negócio de melhorar a sua civilização até que ela encontre outra civilização para ter um combate. Acho que no Clash, na maneira como o nosso grupo acabou colocando o jogo na mesa, acabava rolando combates mais rápido, né? Enquanto ali no Eclipse demorou para ter um combate, mas quando teve também, teve um ou outro, só que eu fiquei meio isolado, eu lembro que eu fiquei meio no canto do tabuleiro. Mas precisaria jogar de novo e jogar inclusive com as outras facções também, para ter uma ideia melhor de como é que o jogo rodaria. Não ficou assim um amargo de não jogar novamente, ou de foi uma experiência ruim e o jogo é ruim também, não. Acho que é um jogo que tem bastante para oferecer mesmo. O Arthur pegou as expansões do Kickstarter recentemente, tá louco pra pôr na mesa, então precisamos marcar uma mesa, eu gostei bastante. Diferente do Clash, até comparando, ele te força a ter um combate um pouquinho mais tardio, que eu acho positivo nesse tipo de jogo, porque como você tem ali que sair explorando o espaço, e tem, diferente do Clash que só acha um terreno, você vai achar algumas questões que vão ficar te bloqueando, tanto entre caminhos em alguns terrenos, quanto raças que vão, né, neutras, que vão estar ali no meio do universo atrapalhando pra você progredir. Então isso pode, na questão da sorte, às vezes atrapalhar um pouco também, mas de qualquer forma faz com que você não consiga estar tão acessível a outro jogador, e aí você consegue se fortalecer um pouquinho mais em termos de defesa, e pra mim esse tipo de mecânica fica mais interessante quando você fala de jogo de civilização, que você consegue, antes de sair pro combate, ter algum tipo de estrutura. Em breve, com certeza o Arthur vai querer marcar a mesa aí, e eu estarei presente, porque eu gostei bastante do jogo. Bom, o jogo que eu escolhi pro agridoce é o Hyperborea, que é um jogo que eu entendo que equilibra muito bem dois lados.
doce azedo, doce salgado ou o que for, ele traz esse lado euro com o lado de combate muito bem. É um jogo também de civilização, como a gente falou do Eclipse, mas bem menos parrudo nesse sentido. Você tem 6 civilizações diferentes e cada uma delas representa ali uma das cores dos cubos dos jogos. Então, você tem ali a civilização mais voltada ao ataque, que é o cubo vermelho, a movimentação, que é o cubo verde, a tecnologia, que é o cubo azul, entre outras. E aí você vai pegando outros cubos de outras cores e colocando na sua bag, meio estilo Orleans, pra quem já jogou, altiplano. Você tira da bag e aí você trabalha com aquelas cores que saíram. Você vai preenchendo ali no seu tabuleiro para poder andar, atacar outros jogadores, pegar tecnologias, para poder evoluir algumas coisas. Tem as cartas, né, de tecnologia que vão trazendo outras habilidades. Então é um jogo que eu gosto bastante. Ele, em termos de civilização, é um jogo bem simples, jogo rápido, faixa de 1h30. Você termina um jogo ali em 4, 5 pessoas. Ele vai até 6 também, que é um número legal ali para um jogo desse estilo. Realmente não é um jogo que tem miniaturas muito bonitas, mas é um jogo que tem uma arte legal também. Baita jogo legal, assim, nessa questão do jogo híbrido. Eu acho que você, no sentido de ser agridoce, né, de combinar bem os dois mundos aí, acho que ele funciona muito bem mesmo. Você tem a sua gestão ali dos cubos e a preocupação com os terrenos ali para não ser atacado, né? Às vezes algum terreno tá dando alguma vantagem para você, tem os terrenos que vão dando pontos extras, né, quando você controla eles. Lembro que na partida me incomodou um pouquinho algumas cartas, tive a impressão que algumas cartas eram um pouquinho mais fortes do que outras, e tem mesmo, né, tipo as cartinhas de nível 1 e de nível 2, se não me engano vai até nível 2, se eu não estiver errado, e aí eu achei que algumas cartas de nível 2 eram, tipo, mais fortes que as outras cartas do nível 2, assim, achei que estavam dando pontos muito mais facilmente, de uma maneira que a interação do jogo não permitia segurar um pouco outro jogador, sabe? Tipo, ele fez um combinho legal ali com cubinhos, sei lá, tipo azul e laranja, por exemplo, tava tirando toda hora dali e toda hora ia farmando pontos, né? Por causa de uma carta ou outra. Acho que isso que me incomodou um pouco no jogo, mas de modo geral é um jogo bacana, assim. Talvez esse negócio de desequilíbrio tenha sido num momento muito específico do jogo, né? Não é um negócio que acontece sempre. Assim, jogaria mais vezes também. A gente jogou pouco também, inclusive. Jogou umas 4 partidas, eu acho, também. Então, precisa jogar mais para entender melhor as mecânicas do jogo ali. É um jogo que eu até segurei de levar um pouco na sexta, como você falou que não gostou tanto. Falei, também não vou ficar levando. Tô com tanto jogo aqui que não tá vendo mesa constante, vou levar um jogo que o pessoal curte mais, em vez de jogar um que alguém não gostou. Mas apesar de normalmente eu pegar, você não vai ver tanta mesa, eu passo pra frente, o Hyperbora eu gostei tanto que, independente, eu mantive ele na coleção. Então, em algum momento, ele vai ver mesa aí sim, porque é um jogo que eu achei bem legal. Bom, gente, fechamos a nossa receita aqui de diferentes sabores, mas ainda temos uma última pergunta antes de fechar e levar o prato. Para encerrar o nosso menu, Douglas, qual foi o jogo que para você foi uma surpresa de sabor? Você achou que ia ser um prato meio insosso, um prato que não ia entregar nada, e de repente virou um prato cheio? Cara, acho que no momento do hobby ali, no momento do crescimento que eu tava pegando jogos um pouquinho mais pesados e tudo mais, você apresentou um jogo para mim, né, e para Elaine, que foi um prato cheio, que foi o Ilha dos Dinossauros. Como eu gostei daquele jogo, como eu gostei de ter conhecido aquele dia, tipo, acho que no momento em que erraram a mão quando me apresentaram Terra Mística, você acertou a mão perfeitamente ali quando você apresentou o Ilha dos Dinossauros naquele momento. Nossa, como eu gostei daquele jogo. Saí da sua casa, tipo, querendo comprar o jogo, a Elaine a mesma coisa também, nossa, que jogo bacana, vamos jogar de novo e não sei o quê. E aí, assim, jogamos mais vezes com você, né? E teve uma sexta-feira que a gente jogou aqui em casa. Eu acho que naquela sexta, talvez eu fiquei com a mesma sensação do Enseada, tipo, porque a gente é acostumado com treta e de repente tava eu, você e o Paulo na mesa, jogamos um joguinho, um eurinho, gostoso, mas que não foi a mesma experiência que foi a primeira partida. Acho que a primeira partida foi muito marcante, porque foi um jogo que um level acima, né, um degrau acima do que eu estava acostumado a jogar, e encaixou perfeito no momento, e tipo, é um jogo que eu tenho uma lembrança dele com muito carinho, assim, gosto bastante dele. Vamos marcar novamente então, eu, você, a Mônica e a Elaine, adoramos esse jogo muito aqui, é tanto que eu fui atrás, né, da versão que tem a expansão, a Total Liquid, então, realmente o tema me chama demais, adoro o filme Jurassic Park, até o último, que o pessoal acha uma porcaria, eu gosto muito da franquia como todo Jurassic Park, me divirto demais. Pode ser meio guilty pleasure, né? Mas eu gosto demais, assim. Nossa, já vi várias vezes todos os filmes da franquia e adoro jogar.
Bom, o jogo que eu escolhi aqui foi um jogo que eu não dava nada, inclusive num DOF, se eu não me engano, 2022, eu não vou lembrar o ano que ele foi lançado. Podia até consultar aqui na Ludopédia, mas não é relevante pra história aqui. O jogo é o Bunny Kingdom. Eu passei no stand, assim, aí eu olhei o Bunny Kingdom, aquele monte de coelhinho colorido, jogo bonitinho e tal. Eu falei, nossa, que parece meio infantil e tal. A mesa tava vazia, o que é algo extremamente raro no DOF. Aí eu falei, acho que eu vou jogar, né? Aproveitar que tá vazio. Mas aí eu olhei a cara dele e falei, nossa, não vou jogar, gente. Parece meio bobo, não vou perder meu tempo aqui jogando esse jogo. Se eu tivesse perdido, entre aspas, meu tempo jogando, provavelmente eu tinha comprado e saído dali naquele momento. Porque, nossa, que jogo gostoso. Eu adoro Bunny Kingdom. Acabei conhecendo depois no BGA. Foi a primeira vez que eu joguei, foi no Board Game Arena. Depois joguei presencial também, e aí comprei o jogo com a expansão. Adoro Bunny Kingdom, que jogo gostosinho. Pra quem não conhece, você tem ali os coelhinhos que vão disputar os territórios num grid, e você vai jogando as cartas, faz um draft bem maldoso, inclusive, ali, tudo é bom, é muito difícil de você passar uma carta pra frente, e vai baixar ali as cartas e colocar seus coelhinhos, ou ativar algumas habilidades. Então, que joguinho gostoso, a gente falou dele lá no nosso primeiro episódio, na lista de jogos fofos, então se você não ouviu ainda, volta lá pra ouvir a gente falando um pouquinho do Bunny Kingdom, mas, nossa, foi uma surpresa muito, muito agradável. Bruno, você também tem uma surpresa agradável que eu sei que você comprou também, né? Sim. A gente deu uma chance pra ele numa luderia. A gente jogou em duas pessoas que o draft consegue na mesma maldade, mas ele é meio confuso em duas pessoas. Ele brilha muito com mais jogadores. Mas nossa, a gente saiu de lá e falou: pô, esse jogo é muito bom, né? Aí a minha namorada falou: a gente vai ter que pegar ele, né? Eu falei: corremos pra um leilão na Ludopédia, conseguimos pegar. E nos divertimos muito, é muito bom esse jogo, recomendo demais. O draftzinho mais sem vergonha que tem aí dos jogos é do Bunny Kingdom mesmo, porque toda carta que você pega na mão é boa, você quer ficar com ela e tem que passar pra frente. É um joguinho gostoso, a gente falou bem dele também no episódio dos Jogos Fofos mesmo, como você bem lembrou, né? Jogo bonito, jogo fofinho e jogo que agrada, vai pra mesa e agrada. O meu jogo surpresa foi o Bullfrogs. Eu vi a caixa dele, achei interessantezinha a arte, mas pô, eu gostei do jogo muito mais do que eu achei que eu ia gostar. Cada jogador tem a sua facçãozinha de sapos. O jogo é simétrico, mas ele tem uma pegada de que esses sapos pulam em Vitórias Reges, que são cartas, e quando uma carta enche de sapos, ela afunda e vira pontuação para o jogador que dominou ela. E todos os outros sapos pulam para as folhas adjacentes. Então você tem uma maldade que é, pô, vou pegar a minha carta, vou tentar lotar a minha carta com meus sapos, vou tentar afundar uma outra carta e eu continuar no jogo e jogar o sapo dos oponentes para fora. Foi um que me surpreendeu muito e também terminei de jogar, fiquei olhando para ele e falei, pô, não vai ter jeito, vou ter que pegar no leilão. O Bullfrogs pra mim também é uma surpresa agradável. O Paulo, que a gente cita aqui bastante, né? Ele joga com a gente também, tem o Bullfrogs. Quando ele colocou na mesa, um joguinho de sapinho e tal, com umas cartinhas. Mas ele tem uma maldadezinha gostosa. Eu sou péssimo nesse jogo, é impressionante. Eu normalmente sou bom em controle de área, mas eu não consigo sacar a maldade do Bullfrogs. Eu sempre termino em último. Porque não tem uma vez que a gente jogou, e jogamos uma quantidade razoável de vezes, que felizmente não consigo utilizar o quanto eu gosto do jogo para jogar bem, mas de qualquer forma, bem gostosinho. Acho que ele é um bom jogo para abrir a noite, para fechar a noite. Não vai ser um jogo de prato principal ali, mas entrega bastante. O Bullfrogs, pra mim, ele seria, na verdade, o equivalente a tipo um wasabi, por exemplo, sabe? Aquele negócio que a primeira vez que eu provei, eu fui em excesso, eu falei, nossa, que coisinha, né? E aí eu falei, não gostei, achei estranho, achei esquisito. Aí jogando de novo, fui entendendo mais a maldade do jogo também. Ele tem a maldade muito gostosa mesmo. A última partida que a gente jogou foi a partida que eu mais gostei, não só por ter ganhado, mas também porque ali que eu entendi de verdade. Falei, olha só, mano, todos os momentos do jogo, você pensar, como o Bruno falou, né? A carta certa para jogar, porque a carta de Vitória Regia que você joga, ela tem a quantidade de sapos que você vai poder ou colocar ou mover dos outros jogadores ou seu também. Então tem essa maldade mesmo de levar os outros jogadores para folhas que não vão dar pontos para ele ou tentar salvar os seus ali. Então acho que ele ficou muito nessa coisa de, no primeiro momento, não ter gostado e depois provando de novo, foi descendo melhor no paladar ali. E hoje acho que jogo me divertindo mais do que foi nas primeiras partidas. Bom, gente, esse foi o nosso menu de hoje.
A gente falou aí então dos sabores dos jogos. Espero que vocês tenham se divertido, que tenham salivado ouvindo os nossos jogos e já tenham pensado quais os jogos que vocês colocariam em cada posição também. Comentem com a gente, tragam aí que jogo que vocês colocariam para cada um dos sabores que a gente falou aqui. E aí, Douglas, o que você tem para falar pro pessoal? Gostaria de dizer que, como foi dito na abertura, né, comida e board game tem tudo a ver. Você, quando tem um prato que você gosta muito, você quer provar ele mais vezes. Quando tem um prato que você não gosta, você evita ali e fala, não tô muito afim disso hoje, tipo, eu tô satisfeito já, muito obrigado. Foi um episódio bem divertido, bem inusitado, né? Não me lembro de ter visto nenhuma correlação igual que a gente fez hoje em nenhum outro lugar. Para encerrar, então, eu acho que eu vou desejar para quem estiver ouvindo esse podcast nesse momento que sua próxima partida seja uma vitória muito doce. Boa, e eu desejo que as pessoas não encontrem na mesa delas pessoas que vão comer, sei lá, salgadinho, aquele de queijo que suja a mão e depois vai pegar no componente, porque comida e board game combina muito, mas ao mesmo tempo é muito perigoso. Então cuidado aí com as bebidas, as comidas nos tabuleiros, mas não seja chato também que não deixa ninguém comer, porque ninguém aguenta uma noite inteira ali de jogatina, uma tarde inteira ali de jogatina e ficar com fome. Tem que unir as coisas e se divertir. Então, gente, muito obrigado, até o próximo e valeu!